Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Né? Estamos aqui para mais um encontro, né, da disciplina de projetos integradores de práticas pedagógicas, número um, né? A nossa primeira aí de algumas disciplinas, né? Uma disciplina extensionista, né? Uma disciplina que fomenta vocês aí a prática da extensão acadêmica na universidade, né? E que vocês estão aí, né, desenvolvendo aí, estou acompanhando os trabalhos, os projetos pedagógicos, né? Muitos projetos excelentes, né? Alguns ainda precisam ali de mais alguns ajustes, mas caminhando aí na perfeita ordem, né, da nossa programação, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje no nosso sétimo encontro, né? Logo, logo nós vamos nos encontrar pessoalmente, né? Irei aí ter a honra, né, de conhecê-los, né? De andar aí pelos polos, né? Daqui a pouco vocês devem receber, se não receberam ainda, né? O calendário aí onde nós vamos ter aulas, né, encontros presenciais, né, com o objetivo da gente alavancar aí o projeto pedagógico, tirar e fazer os últimos ajustes, né, e, né, garantir que sejam aí execuções maravilhosas do projeto, tá bom? Então, é isso, né? E vamos agora, né? Vocês já estão percebendo, já sabem, eu também não canso de deixar claro isso, né? Que toda a literatura, né, que nós estamos vendo aqui, todos os textos, né, que nós estamos vendo, eles trazem para a gente recursos, né, para que fortaleça vocês nessa caminhada, nessa jornada de construção do projeto pedagógico de vocês e depois, posteriormente, na execução desse projeto, né? E hoje, né, não vai ser diferente, né? Nós estamos aqui, né, trabalhando, vamos trabalhar hoje, né, com planejamento de intervenções pedagógicas, né, que é o momento que estamos aqui vivenciando, né? Então, nossa sétima aula, né, nosso sétimo encontro, estamos aí, ó, praticamente na metade da disciplina, já já, né, vocês estão entregando o projeto de vocês, né? E estamos aqui para mais esse momento, né, para dar suporte a vocês nesse processo, tá bom? Então, assim, antes de começar exatamente a falar do conteúdo, peço a vocês que participem do fórum avaliativo, tá? Esse fórum dessa semana é um fórum individual, né? Então, prestem bem atenção, né? Não se confundam nas atividades. Qualquer dúvida, tanto eu quanto a Adriana estamos aqui à disposição de vocês, tá? E não esqueçam que as atividades do Educa, elas são tanto avaliativas quanto também na questão da presença, tá bom? Então, não se esqueçam disso e, né, aproveitem essa oportunidade de estar trabalhando com essas metodologias aí diferentes, né, metodologias que certamente vão ajudar vocês na prática, né, no exercício da docência, que já já, né, vocês estarão aí em sala de aula, tá bom? Então, nossa aula de hoje é a sétima, né? Sétimo encontro, e o nosso tema de hoje é planejamento de intervenções pedagógicas. Como vocês já sabem, né? Não é nenhuma novidade. Toda aula nossa, né? Tem um tema e tem uma bibliografia, né? Uma bibliografia que dá suporte a esse tema. E hoje, né? Nós vamos ler uma parte, né? O capítulo 4 da dissertação de mestrado do professor Robson de Souza Feitosa, né? E o nome da dissertação dele é O Projeto Integrador como instrumento, né, de efetivação do currículo integrado, tá? E aí, né, quem tiver curiosidade, desculpa, quem tiver curiosidade pode ler aí a dissertação toda, né? É muito boa, está disponível aí na internet de forma gratuita. Só vocês colocarem lá no Google que vocês já vão achar rapidamente. Mas para a nossa disciplina, nós vamos ler apenas o capítulo 4, né, que é a parte prática dele, né, que ele vai colocar ali a proposta de roteiro de uma oficina para uma equipe pedagógica, tá bom? Então, leiam, né, o texto, né, façam a atividade proposta para essa semana, né, e continuem aí, utilizem esses conhecimentos na construção do
projeto pedagógico de vocês. Na construção, quando eu falo, é tanto agora, nesse momento de criação, quanto posteriormente, né, daqui a pouco, que vocês vão estar no projeto de execução. Beleza? Então, vamos lá. Fazendo uma pequena ali contextualização do texto, né? Já falei para vocês que é uma parte, né, da dissertação do professor Robson. E esse capítulo, né, ele apresenta para a gente o projeto educacional da pesquisa dele. Né? E aí a gente vai ver que é um roteiro voltado para oficinas, né, para equipes pedagógicas, para apoiar a organização e o planejamento de execução do projeto integrador. Né? E aí é interessante que vocês vão ver na realidade dele, ele é professor, né, do IFPA, né, do Instituto Federal do Pará, né, aqui vizinho a gente, e ele parte ali do diagnóstico das dificuldades que ele enfrentou, né, com a falta de experiência, desconhecimento e limitações metodológicas. E a partir de uma dificuldade, né, ele traz propostas, né? Ele propõe um instrumento que dialogue com a realidade institucional e com fundamentos críticos da educação. Soa familiar para vocês? Exatamente, é o que nós estamos fazendo. O projeto pedagógico de vocês, eles também partem de um problema, né? Por isso que nós estamos aí, vimos várias vezes textos, né, sobre educação, aprendizagem, né, baseado em problema e projetos de pesquisa, né? E trazer uma proposta, que é exatamente o que vocês estão fazendo. Então vejam que tudo está ali dialogando, né, andando, caminhando de mãos dadas dentro da disciplina, tudo pensado para contribuir com vocês nesse processo, tá certo? E aí agora, né, nós vamos ver ali uma experiência, né, real e atual do professor Robson em um instituto federal, tá bom? É uma experiência, né, e que vocês podem se basear nela para fazer a de vocês, né? Não precisa, obviamente, copiar, né? Até porque são outras realidades, mas pode servir, e a ideia é que isso aconteça, né? Que sirva de inspiração para vocês, tá bom? E quais são os fundamentos teóricos, né, que o professor Robson utiliza, né? Ele traz para a gente o Paulo Freire, né, onde ele traz lá, ele pensa, né, o Freire como a base de diálogo, né, de uma educação que estimule uma prática democrática, emancipatória, onde os professores e os alunos são sujeitos históricos e protagonistas da aprendizagem. Ou seja, não os alunos, né, os estudantes não são ali aquela tábula rasa e os professores não são os transmissores de conhecimento. Né? Outro teórico, né, que é trazido, né, é Anastasio, né, um teórico aí mais novo, né, que ele traz ali a noção da ensinagem. Veja que vocês também estão aprendendo aí novas metodologias e novas teorias também, né? A noção de ensinagem e da oficina como espaço de construção coletiva, onde se aprende e ensina de forma simultânea. Por isso a ensinagem, né? Ensino e aprendizagem juntos, onde a oficina ela traz essa possibilidade de um aprendizado simultâneo. A Kandal, né, que também é um autor aí que a gente já conhece bastante, né, que enfatiza também a questão das oficinas, né, como espaço de reflexão, de experiências e de construção coletiva, né, e a noção, né, de currículo integrado de Lopes e Macedo, que é a que ele usa, né, que orienta ali a interdisciplinaridade para a superação da fragmentação disciplinar, que é algo que também nós estamos trabalhando, quando nós estamos trazendo, estimulando vocês a pensarem de forma que as disciplinas, né, que vocês têm conhecimento, elas estejam ali conversando, né? Então, essa base, esses 4 autores, né, eles permitem que a gente compreenda a oficina não apenas como uma técnica, né? É também uma técnica, mas também como um espaço de prática, uma praxis crítica e que oportunize ali um diálogo transformador, tá bom? Então vejam que essa prática ela também precisa de uma base teórica e esses são ali os autores, né, que são utilizados pelo nosso colega. Outra parte interessante é quando ele vai falar da estrutura da oficina, ou seja, ele pensou essa oficina, né? E alguns de vocês também estão pensando em realizar oficinas. Então, olha aí uma oportunidade para essa base teórica também. Então, a gente pensar
que numa oficina o roteiro ele é necessário, né? Não é assim que você chega lá e acontece tudo de qualquer jeito, né? Não é aquela coisa assim, vou fazer aqui uma oficina sobre literatura infantil. A gente vai chegar lá e vai contar uma história. Não, não é assim, né? E aí a gente vai esperar que as pessoas que estejam lá, elas participem voluntariamente. Porque participar pode acontecer, mas também não pode. E aí, quando não acontece, como é que você estimula? E outra coisa, para que caminho você vai levar aquilo, né? Porque é também um processo de ensino-aprendizagem, né? Então, ele tem um objetivo, certo? Mas aí é perceber que esse roteiro, ele é necessário, mas ele deve ser flexível, dinâmico e ajustável à realidade, né? A gente pensar que essas oficinas, que a oficina, né, ela é organizada em fases, né? Inspiradas muito ali no que o nosso autor ele fala da Kandal e Anastasio, né? Procurando sempre essa articulação entre teoria e prática, que é o que a gente vem discutindo aqui, ó, batendo desde a primeira aula, não é mesmo? Então, a gente pensar na apresentação, que é uma forma de você sensibilizar aquele público, trazer aquele público para você, já explicando quais são os objetivos, quais são a metodologia, é você vender ali o seu peixe para aquele público que está ali para te ouvir, que está ali disposto ou não, né? Às vezes não está tanto, para realizar aquela atividade. Então, é um momento de você também agregar ali aquelas pessoas à atividade que você está propondo, a oficina que você está propondo. O diagnóstico, né, que é o levantamento coletivo do que já foi feito e do que falta das percepções sobre esse projeto integrador, né? Obviamente, a fundamentação teórica, né, a discussão sobre o currículo integrado e interdisciplinaridade, a operacionalização, que é a identificação das disciplinas, conteúdos, possibilidades, integração e formas de avaliação conjunta, e, por fim, a avaliação, né, que nós vamos fazer também, a reflexão crítica sobre essa oficina, sobre como esse projeto integrador ele pode, né, ter ali ajustes necessários para isso, né? Porque aí a gente vai pensar, né, que o eixo da oficina está entre o diálogo e a construção coletiva, né? Então, que isso, pensar assim, evita que a gente tenha ali uma condução hierárquica ou prescritiva, uma condição que seja mais levada para o campo da obrigatoriedade, e que não é isso que nós queremos, né? Então, a gente está pensando, né, nessas outras questões, tá bom? Preparativos e condições. A gente precisa se preparar também. Então, a gente tem que, quando a gente pensa na oficina, a gente tem que pensar no tempo e no espaço escolar, né? Tanto na divisão, né? Quanto na divisão do tempo, né? Quanto a estrutura física da escola, né? Que, por exemplo, essa oficina, né? Que é sobre o projeto integrador, ela foi voltada para docentes. Então, muitas vezes limita a participação dos docentes. Alguns de vocês estão querendo trabalhar com outro público que não é a criança, por exemplo, com pais, professores. E como é que a gente pode se organizar nesse processo também? Então, é importante que isso esteja lá no projeto de vocês. Como é que a gente vai trazer esses pais e como é que a gente vai, em que momento nós vamos conversar com esses professores, né? Então, é uma questão que precisa ser levada em consideração. A flexibilização dos horários, né, e da lotação, né, a necessidade de flexibilização dos horários, né, porque depende muito da lotação dos docentes por curso, né, caso você queira fazer algo que envolva ali todos, né, os colegas, né, toda a escola, né, a vinculação da oficina ao colegiado e coordenação do curso. Veja que também a gente está trazendo esse texto, mas ele é um texto também voltado à realidade do IFPA, né? Então, a gente trabalha já colegiado, coordenação de curso, que é um modelo muito universitário, mas vocês vão percebendo isso aí para ver também as limitações que vocês podem ter na escola de vocês, na escola, né, ou no ambiente que vocês vão executar o projeto pedagógico, né? Então, a postura do facilitador, ou seja, a postura de vocês deve orientar sem impor, garantindo essa horizontalidade dentro do processo. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, deixem lá, temos o fórum de dúvida, perguntem, nós estamos aqui, né, para contribuir com vocês. Então, aproveitem esse espaço, né, tornem essa nossa relação cada vez aí mais próxima, tá bom?
E aí, qual a ideia disso? Para que serve isso? Qual a contribuição, né, disso, né, dessa oficina e aí pensar nessa questão do projeto integrador, né? Isso, né, a ideia é criar um instrumento, né, pedagógico inovador que vai além dessas normativas institucionais, né, que promovem ali uma efetividade nesse processo da interdisciplinaridade ou até transdisciplinaridade, né? Pensando nesse sentido de trazer, de construir um novo modelo de escola, né? Onde valorize-se a participação dos alunos não apenas como receptores, mas como agentes ativos no processo, na concepção e execução do projeto integrador, que é justamente o que vocês estão fazendo. Vocês estão ali, ó, pensando, né? Vários momentos eu repito isso para vocês, né? Vocês estão escolhendo o que vocês querem estudar. Ninguém está impondo nada. Vocês estão escolhendo o tema, estão escolhendo como desenvolver projetos nesse tema, né? Que aí possibilita-se também uma formação continuada do docente através da própria experiência da oficina, né? Isso aí na perspectiva do IF, né? Fortalece a perspectiva da educação profissional tecnológica com base na pesquisa de um princípio educativo, na politecnia e na formação humana integral. Novamente, isso é uma questão, né, da dissertação, porque ela foi executada dentro do IF, né, que é um campo de educação profissional, tecnológica. Então, aí, né, nós estamos usando esse texto como inspiração, né, não é como cópia, mas para a gente ver, conhecer outras realidades e aprender com essas realidades, tá? Mas a gente já sabe que nem tudo é perfeito, né? E que existem tensões, que existem limitações e que a gente precisa conhecer essas tensões e limitações justamente para que a gente consiga lidar com as nossas também, com as nossas dentro da nossa realidade, porque muitas vezes a gente pode se deparar com questões semelhantes ou até idênticas, né, a que outras experiências têm lidado e têm trazido para nós. Por isso que a gente precisa desse cabedal teórico também, né? O projeto integrador, né, segundo o professor Robson, ele corre risco de se tornar apenas mais uma disciplina formalizada, perdendo seu caráter emancipatório, né, que é o que a gente não quer. A gente não quer que essa disciplina nossa aqui, esse projeto integrador, ele seja uma disciplina que não dialogue com a sociedade. Né? Por isso que é obrigatório vocês estarem na escola. Né? Há o perigo de disciplinar a interdisciplinaridade, ou seja, reduzir a integração ao arranjo burocrático, que é o que nós temos com cuidado. Por isso que vocês estão escolhendo os temas das disciplinas que vocês querem trabalhar. A oficina depende fortemente das condições institucionais, né, que nem sempre estão garantidas, é verdade. Né? Por isso que vocês, né, no caso de vocês, vocês estão ali ó, negociando com as escolas, né, conversando com as escolas. E, obviamente, né, por fim, o roteiro ele não deve ser tomado como uma receita, mas um guia que seja aberto a adaptações, né, e o que exige aí maturidade pedagógica das equipes, que são vocês aí que estão desenvolvendo aí essas questões com maestria. Estão aí, eu vejo que muitos trabalhos muito bacanas, né, que estão já em desenvolvimento, que a gente está acompanhando e que vão trazer aí resultados excelentes, né, para vocês, né, para a instituição e, de certa forma, para o curso, né, porque vocês são pioneiros aí nesse curso, né, vocês vão ser aí os primeiros, né, a se formarem nessa nova fase da pedagogia UAB Unitins, né, então são aí pioneiros, né. Então, olha a responsabilidade, não é mesmo? Mas, por fim, né, vamos pensar aí, né, o que é que o texto traz, né, de experiência para a gente, né? E aí, leiam o texto, né, leiam com atenção, vão criando aí esse hábito de leitura, né? 15, 20 minutinhos ali, ó, dedicado todos os dias, larga o celular um pouquinho, bota o celular ali no timer, né? Marca esse tempo, vê quanto é que você consegue, que você vai vendo aí que esse hábito ele vai fazer muito bem a você, né, ao longo da sua vida, tanto na questão profissional quanto no pessoal, tá bom? Então, a gente pensar que a pesquisa, né, aplicada, né, ela resultou num projeto prático, mas fundamentado em teorias críticas, que é a nossa ideia, né? Que vocês tragam essa criticidade nesse ambiente escolar e que tragam ali uma solução, né? Um produto prático que possa ser utilizado, né? E que possa ser reproduzido, né? Muitas vezes, né? Ou que inclusive, vocês possam aprimorar isso, né? No segundo aí, práticas integrativas, né? Enfim, projeto integrador, desculpa, né? Mas enfim, que vocês consigam amadurecer cada vez mais
esse projeto, né, à medida que vocês também vão avançando no curso, tá? O roteiro da oficina, ele propõe uma ruptura com práticas tradicionais, então é bom vocês pensarem, né, nessas rupturas, né, porque é a partir desse movimento de ruptura que a gente consegue criar, né, experiências dialógicas, emancipatórias e integradoras no currículo, tá bom? Então, a gente pensar que essa experiência, e é por isso que esse texto está aqui compondo a disciplina, né? Ele trata-se de uma contribuição relevante, sobretudo para uma metodologia de gestão de projeto integrador, porque traz ali diretrizes institucionais, né? O PPC, né? A IN 04/2018, né? Que é a de curricularização de extensão, né? E a gente pensar ali como a gente nos aproxima também da sociedade, né? Também traz fundamentos teóricos de Freire, Anastasio e Kandel, né? E vivências concretas do chão da escola. Não é mais aquela coisa de, é uma teoria muito distante. Não, é algo que vocês estão vendo, é algo que vocês estão se aproximando porque outras pessoas já fizeram, né? E que estão mostrando para vocês que é possível. Então, é importante, né, que a gente tenha isso em mente, é importante que a gente traga essas questões, né, que são questões que discutem ali a nossa realidade, né? Que vocês estão construindo essa realidade, estão trazendo soluções para essa realidade e estão amadurecendo nesse processo. Vocês estão fazendo com que a formação de vocês ela seja cada vez mais madura, potente, né? E que agregue também, né? Que a gente consiga enxergar essa contribuição à sociedade, principalmente quando a gente está aqui falando de uma disciplina, né, de extensão, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo aí uma ótima semana de estudos a vocês. Nos vemos aí em breve pessoalmente, mas nos encontramos sempre no Educa. E uma boa semana de estudos. Não deixem de fazer as atividades e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.